Queridos alunos, é um grande prazer estar aqui com você. Meu nome é Cosme Sérgio e vamos agora tratar de algumas dicas de gestão pública, em especial para você que vai prestar o concurso do TRT da 4ª Região. Vamos lá para algumas dicas importantes e preciosas. A primeira dica que eu queria mostrar para você é o Kanban, que é um assunto lá de administração de materiais. Assunto importante. O que é Kanban? É um termo de origem japonesa, significa cartão ou sinalização. É um conceito relacionado com a utilização de cartões, post-it e outros, para indicar o andamento dos fluxos de produção em empresas de fabricação em série. Nesses cartões são colocadas indicações sobre uma tarefa. Por exemplo, um cartão para executar, um cartão em andamento ou um cartão finalizado. Tudo isso para quê? Para você administrar a produção, para você acompanhar as partes, os processos envolvidos em uma produção. A utilização do Kanban permite um controle detalhado da produção, um acompanhamento da produção, um acompanhamento das etapas da produção, como informações sobre quando, quanto e o que produzir. Tudo isso dentro do Kanban. Ou seja, vamos fazer um acompanhamento através de cartões, um acompanhamento das partes, das fases do processo de produção. Tudo bem? A gente fala cartão é um nome sui generis. A gente pode ter um programa informatizado que faz isso. Mas Kanban nasce, né, lá para os anos 60, anos 70, e na época não era tudo informatizado. Por isso esse nome cartão. Mas o mais importante é a sinalização, é o acompanhamento da produção, para executar em andamento ou finalizado, para você conseguir controlar tudo. Então nós temos aqui basicamente, né, como exemplo para você, você tem um quadro, você tem vários cartões, e veja que esses cartões aqui significam partes, etapas da produção. E uma coisa que você vê aqui também, que a gente pode utilizar cartões de cores diferentes. Em andamento, produzido, finalizado, a iniciar, ou seja, você pode se utilizar de cores diferentes dentro desse contexto do cartão, que é o Kanban, para fazer o acompanhamento da produção. Guarda isso, que isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo para o nosso estudo. Continuando o raciocínio, vamos falar agora um pouquinho da Resolução 198, né, de 1º de julho de 2014. Tem alguns pontos aqui da Resolução 198 importantes. Lembrando que a Resolução 198 veio revogar a Resolução 70. A Resolução 198, não a Revolução, né? A Resolução 198 trata da gestão estratégica do Poder Judiciário para o período entre 2015 e 2020. 6 anos, sexênio. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Para 6 anos. E tem algumas coisas interessantes aqui na Resolução 198 que eu queria chamar a sua atenção. Resolução 198, o artigo 1º, ela vai instituir a Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o sexênio, 6 anos, 2015-2020. Essa resolução, ou a estratégia para o sexênio, sempre na resolução, você vai ter o seguinte nome, você vai ter o nome Estratégia Judiciária 2020. O que é Estratégia Judiciária 2020? É a gestão estratégica do Poder Judiciário para 2015 a 2020, contando os 6 anos que ela vai ser executada. 2015 é o primeiro ano. O que nós temos aqui, Essa estratégia vai ser aplicável aos tribunais indicados nos incisos 2 a 7 do artigo 92 da Constituição Federal e aos conselhos de justiça. Professor, precisava descrever conselho de justiça aqui? Precisava. Você vai entender por quê. O artigo 2º diz o seguinte: consideram-se para efeitos desta resolução
Os órgãos do Poder Judiciário, ratificando o artigo 1º, os indicados nos incisos 2 a 7 do artigo 92 da Constituição Federal, mais o CNJ, mais o Conselho Federal de Justiça e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Todos são alcançados pela Resolução 198, de 1º de julho de 2014. Guarda isso. Agora veja um detalhe bastante interessante que eu quero mostrar para você. Constituição Federal de 1988, o artigo 92. Eles falam no artigo 1º e no artigo 2º que vai entrar nessa resolução, vai ser alcançada os incisos 2 a 7. Significa dizer que o inciso 1º fica fora. Olha só, artigo da Constituição Federal. Na Constituição Federal, você vai determinar quem são os órgãos do Poder Judiciário. Quem são os órgãos do Poder Judiciário? O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça. Ó, tá grifado, em negrito. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal e Juízo Federal, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares, os tribunais e juízes dos estados, DF, territórios. Ou seja, do 2 ao 7 estão incluídos na Resolução 198. Teoricamente, aspas, o CNJ e o Supremo estão fora do alcance da Resolução 198. Só que tem um detalhe. Aqui no artigo 2º, ele diz que considera-se para efeitos da resolução os incisos 2 a 7 do artigo 92 e ele coloca o CNJ. Porque se você pegar do 2 ao 7, o CNJ está no 1A. Então, teoricamente falando, o CNJ ele está fora, porque o CNJ estaria no A. Ou seja, ele não está do inciso 2 ao inciso 7º, mas ele é abrangido pelo artigo 2º lá da Resolução 198. Moral da história: quem faz parte do Poder Judiciário que não é alcançado pela Resolução 198, Supremo Tribunal Federal. Faz parte do Poder Judiciário? Claro! É a Corte de Contas, né? O Supremo Tribunal Federal é a última instância quando a matéria é constitucional. Não é a Corte de Contas não, tá? Desculpe, Corte de Contas é TCU. É a Corte de Constitucionalidade. Quando você tem matéria constitucional, é a última instância quando você tem recurso e você tem matéria constitucional. Perdoe, Corte de Contas é o Tribunal de Contas da União. Outra coisa, desculpe, viajei. Então, o Supremo Tribunal Federal não é abrangido pela Resolução 198. Quem é abrangido? STJ, TRF, juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, inclusive TRT e TST, os tribunais e juízes eleitorais, inclusive TRE e TSE, tribunais e juízes militares, inclusive o STM, Superior Tribunal Militar, tribunais e juízes dos estados, DF e territórios, aqueles custeados com recursos federais. Fora esses, o inciso 1 está o CNJ. Fora esses, quem mais? O CNJ, o Conselho da Justiça Federal e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Todos esses são alcançados pela Resolução 198. Quem fica fora? O Supremo Tribunal Federal. Olha só que interessante. Artigo 10º. Compete ao CNJ, que está, né, no artigo 192, no inciso 1A, mas a Resolução 198 o alcança, porque está expresso no artigo 2º, compete à presidência do CNJ, conjuntamente à Comissão Permanente de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento, assessorados pelo Departamento de Gestão Estratégica, coordenar as atividades de planejamento, as atividades de gestão estratégica do Poder Judiciário e a preparação dos encontros nacionais. Existem encontros nacionais
que serão realizados preferencialmente no mês de novembro. Dentro desses encontros nacionais, nós vamos ver que eles são realizados preferencialmente em novembro de cada ano. A pergunta é, por que novembro? Por quê? Porque dezembro basicamente é o fim do ano. Muita gente entra de recesso, muita gente entra de férias. E uma outra coisa bastante interessante para o mês de novembro, né? A gente faz uma análise de janeiro a novembro. A análise do exercício e a gente projeta as metas para os próximos 2 anos, para os próximos 2 exercícios. Guarda isso, que isso é importante. Quem é que vai, de fato, coordenar os trabalhos? Os conselheiros do CNJ coordenarão os trabalhos realizados durante o evento, ou seja, os trabalhos realizados durante os encontros nacionais. Quem vai coordenar? Os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Guarda isso. Isso é importante, isso é significativo para o nosso estudo. Beleza? Isso é uma outra dica importante dentro de gestão pública. Outra coisa importante que eu queria falar era um pouquinho de competência interpessoal, principalmente no gerenciamento de conflitos. Quando nós trabalhamos com pessoas, podem haver conflitos. Podem haver conflitos por quê? Porque as pessoas são diferentes, têm diferentes formações, diferentes educações. E os conflitos podem acontecer, podem existir pelo fato das pessoas estarem em conjunto, pelo fato das pessoas terem algum tipo de relacionamento interpessoal. Então eu preciso da competência interpessoal, em especial para gerenciar conflitos. Então veja lá, o que é competência interpessoal? Habilidade de lidar eficazmente com relações interpessoais de acordo com 3 critérios básicos. Primeiro, percepção acurada da situação interpessoal. Preciso perceber, preciso ter o feeling, preciso ter a percepção do porquê daquele conflito. Daqui a pouco a gente vai ver que existe percepção seletiva, que se dá através da comunicação, e a percepção social, que se dá através do convívio, através do dia a dia. Eu preciso da percepção e da habilidade de resolver problemas, de modo que não haja regressões. As pessoas sempre ficar voltando àqueles aspectos, voltando basicamente àquilo que tinha acontecido anteriormente. Soluções alcançadas de tal forma que as pessoas envolvidas continuem trabalhando com eficiência. Detalhe, nem todo conflito é negativo. Existe o conflito negativo disfuncional, briga, xingamento, coisa pessoal. Só que existe o conflito construtivo, conflito funcional, aquele que as pessoas revêem ideias, aquele que as pessoas revêem posicionamentos. Ou seja, preciso gerenciar qualquer conflito, principalmente aquele que agrega valor. Tudo bem? E se for um conflito negativo, eu vou gerenciar. Se houver um problema pessoal, a gente vai gerenciar de forma que não hajam regressões. Dentro desse contexto, olha só que interessante. O que nós temos aqui? 2 importantes fatores da competência interpessoal assumem importância vital: a percepção seletiva e social e a habilidade propriamente dita de gerenciar o conflito. Percepção seletiva se dá através da comunicação, através do diálogo. Percepção social se dá através do convívio, através do dia a dia. Percepção é feeling. Percepção é você conseguir entender, detectar o problema, diagnosticar o problema, ter uma percepção do problema, uma percepção acurada do problema. Isso tem a ver com a percepção. O processo de percepção precisa ser treinado para uma visão acurada da situação interpessoal. Eu preciso treinar, eu preciso desenvolver, eu preciso aperfeiçoar a minha percepção, tanto a seletiva quanto a social.
E eu preciso da habilidade propriamente dita para gerenciar os problemas, gerenciar os conflitos. Uma coisa importante que me ajuda é a inteligência emocional. Inteligência emocional tem a ver com controle emocional. Controle entre a razão e a emoção influencia as nossas respostas comportamentais. A inteligência emocional é uma característica de quem tem competência interpessoal. Então, a inteligência emocional significa o controle emocional. Controle sobre as minhas próprias emoções, controle sobre as emoções do outro. Isso é o que a gente chama de inteligência emocional. Inteligência emocional é característica de quem tem competência interpessoal. Lembrando, nós temos a inteligência emocional intrapessoal e a inteligência emocional interpessoal. Inteligência emocional intrapessoal, controle sobre a minha própria emoção. Inteligência emocional interpessoal, controle sobre as emoções do outro. Guarda isso, isso é importante. Guarda isso, que isso é significativo. Tudo bem? Outra dica importante é o ciclo PDCA. Ciclo PDCA, ele vai entrar em gestão de processos. Ciclo PDCA vai entrar em gestão da qualidade e muita gente utiliza o ciclo PDCA agregado a ferramentas de planejamento estratégico. Lembrando, ciclo PDCA foi lá, o pai dele é o William Edwards Deming, um dos pais da qualidade, um dos pais da gestão da qualidade. Eu vou planejar a mudança, eu vou executar a mudança, eu vou checar, eu vou verificar e eu vou agir corretamente. To plan, to do, to check e to act. Ciclo PDCA. Muito importante. Planejar, fazer, checar e agir. É o ciclo de Deming, instrumento-chave do trabalho que visa o melhoramento contínuo, visa o aperfeiçoamento contínuo, visa o Kaizen, a melhoria, o aperfeiçoamento, a melhoria do processo. É para ser entendido e usado pelos trabalhadores atentos na busca de melhoramentos do seu trabalho, comumente conhecido como seu PDCA. No ciclo PDCA, quando uma solução é proposta, quando você planeja alguma coisa, ela é colocada em prática. Planejar, fazer. Depois, você constata a sua efetividade. Você vai checar, verificar, auditar se aquilo saiu conforme o planejado. Como melhoramento, será adotado como um padrão. Detalhe interessante, se aquilo que eu planejei realmente trouxe resultado, ele vai ser padrão, ele vai ser padronizado. Se aquilo que eu planejei não trouxe resultados, nós vamos buscar alternativas de melhoria e nós vamos refazer, replanejar, começar de novo. Para quê? Para que a gente possa, de fato, melhorar um processo, melhorar um procedimento, melhorar uma rotina, aperfeiçoar uma rotina de trabalho. Ciclo PDCA. Lembrando, para melhorar a qualidade dos produtos e dos serviços de uma empresa, o centro é o processo. E o ciclo PDCA pode ser uma ferramenta para melhorar, para aperfeiçoar os processos, para daí a gente conseguir atingir os resultados. E um detalhe interessante, ciclo PDCA também tem a ver com a administração pública brasileira. O presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995, ele fez uma reforma na administração pública brasileira. Uma reforma chamada Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Ou seja, no plano diretor da reforma do aparelho do Estado, ele trouxe o conceito de uma administração gerencial, voltada para a eficiência, para a adequada prestação de serviços,
à população. E um detalhe, o ciclo PDCA representou a ferramenta oficial da reforma do Estado brasileiro. Então você busca uma melhoria, você planeja essa melhoria, você faz, você executa aquilo que foi planejado para atender melhor a população, para atender a população com mais eficiência, para atender a população com mais qualidade. Você vai agir, você vai verificar, que a gente chama de TUET. Você vai verificar se tudo aquilo que você planejou para melhorar a gama de serviços à população realmente trouxe resultados, trouxe os resultados, né, que sejam os resultados concretos. Se você atingiu esse objetivo, você vai agir. Aquilo que você planejou vira padrão, vai ser padronizado. Ou seja, você vai checar para verificar isso. E depois você vai agir. Se aquilo foi, de fato, planejado, deu resultados, atingiu os resultados esperados, atingiu os resultados pré-estabelecidos, você vai agir corretamente. Aquilo vira padrão. Se aquilo não atingir os resultados, na administração pública, não trouxe a melhoria da qualidade do serviço, não melhorou o nível de serviço, nós vamos fazer de novo. Nós vamos replanejar, nós vamos refazer, nós vamos começar tudo de novo. A ideia do ciclo é a continuidade. A ideia do ciclo é aperfeiçoar, é melhorar os processos, sempre pensando em beneficiar, sempre pensando em melhorar o nível de serviço à população, sempre pensando em beneficiar a população, sempre buscando eficiência, adequada prestação de serviços e, principalmente, uma gestão de qualidade. Gestão de qualidade é aquela que está voltada a resultados. Resultados em especial para atender a necessidade das pessoas. Gestão de qualidade, sempre pensando em satisfazer as pessoas, sempre pensando em satisfazer o usuário do serviço público, aquele que paga o seu imposto e paga caro. Essa é a ideia do ciclo PDCA, tanto para a iniciativa privada quanto para a administração pública, agregado a processos, no contexto da gestão de qualidade e uma ferramenta agregada também a trabalhar com gestão estratégica. Guarda isso, que isso é importante, isso é significativo para o nosso estudo. Vou ficando por aqui, espero que essas dicas de gestão pública possam ser úteis para você, espero que você faça uma excelente prova. Forte abraço, até a próxima!